De volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia e a nossa conversa hoje é sobre doenças respiratórias. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, 60 crianças, em média, têm dado entrada nos principais prontos-socorros da criança aqui em Manaus em decorrência desses problemas. A causa pode ser que recorrente da mudança de clima, da mudança de temperatura, nessa chegada desse período chuvoso para o ensolarado. De acordo com os especialistas, as doenças respiratórias são muito comuns na infância e tem causas diversas, principalmente de natureza alérgica e infecciosa. Mas os pais precisam ficar atentos, pois se não cuidadas, podem ter graves consequências. E para dar dicas e falar dos cuidados com essas doenças, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o Dr. Luiz Afonso Brito, que é pediatra. Seja muito bem-vindo ao programa, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. As crianças, de fato, estão mais suscetíveis às doenças respiratórias? Sim, Adriane, são muito comuns. Chega nessa época de chuva, né? Hoje já amanheceu com tempo ensolarado, né? Então, crianças têm muitos fatores de riscos, né? Crianças menores de 2 anos, elas têm muita facilidade a ficar cansada, né? Por conta da musculatura dessas crianças. Então, a gente vai falar aqui de N doenças que podem causar e elas têm essa predisposição, né? De alergia. Não é uma coisa específica, né? Elas acabam sendo mais predispostas, mas qualquer pessoa pode desenvolver essas doenças. Essa predisposição normalmente vem de predisposição familiar, né? Dos pais, genética da própria criança e do meio ambiental, que é o fator de risco principal para o desenvolvimento dessas crianças. 70% das crianças elas até se curam quando chegam na fase adulta, mas tem casos que permanecem, né? Outros casos desenvolvem depois, posteriormente, que são casos que na infância não tinha apresentando sinais de rinite, sinusite ou alergia e desenvolveu depois, né? Vamos mostrar então aqui as principais doenças que são relacionadas a doenças respiratórias, né? A gente elencou pelo menos 5 dessas doenças. Ótimo, né? Nós temos as bronquiolites, tá? Que é muito comum, que são as doenças virais, tá? As rinites alérgicas, que é o campeão de doenças, né? Eu tenho rinite alérgica também, então inflamações crônicas da mucosa nasal. Estamos juntos nessa aí. Estamos juntos nessa aí. Sinusite seriam as complicações das rinites alérgicas, tá? De tanto acumular secreção nasal, forma meio de cultura para a bactéria. E aí forma aquela sinusite, secreção esverdeada, com febre, com mal-estar, né? E as pneumonias, né? As pneumonias de origem bacteriana, né? Para você que está em casa, olha só o quadro que a gente mostra agora para você com essas doenças mais comuns. Antes da gente explicar algumas delas, eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre duas que estão aqui no quadro, elas não estão tão próximas, mas que são muito confundidas, que é a sinusite e a rinite. Isso. Então, a rinite é uma inflamação crônica, é uma inflamação da mucosa nasal, né? Pela predisposição, como eu falei anteriormente, genética, familiar e ambiental. Então, por si só já fica inflamado. Não existe uma medicação que deixe de desinflamar. Então a gente faz as medicações de prevenção para diminuir os sintomas da rinite, que seria o quê? Obstrução nasal, coriza o tempo todo, né? E o principal sintoma da rinite é tosse. Então a criança vive tossindo, e a mãe acha que é do pulmão. Então por isso a importância de levar ao especialista. E não é na árvore brônquica, é devido à secreção nasal. Seria aquela tosse alérgica? É a tosse alérgica. Chega à noite ou muda o clima, né? Tá quente, depois começa chuvoso, aquela criança começa a tossir. Por quê? Porque a secreção, ela começa a formar e gotejar, e principalmente a tosse é noturna, porque a criança deita e aí a formação do catarrinho, da secreção, começa a gotejar para a epiglote, que é a estrutura aqui da superior. E aí a criança começa a tossir. E o que caracteriza aquelas crises de espirros também? É a rinite? É a rinite, que é um dos sintomas também da rinite. Por estar em inflamação e em contato direto com o nosso alérgeno, que depois a gente vai falar de forma de prevenção,
tá? Então, fica predisponente a essa obstrução nasal. Então, é um dos sintomas. Além da obstrução, que é o mais campeão de sintoma, é a coriza e o espirro também, mas também sempre em contato com o alérgeno que está aqui do meu lado. Aí eu não tenho como deixar de ficar espirrando. E a sinusite, que é complicação da rinite, que de tanto tá inflamado, então tá aí os tratamentos, que o tratamento da rinite seria lavagem nasal, papai e mamãe, ou para nós mesmos adultos. Então, lavagem nasal com soro fisiológico diariamente e direto. E a sinusite não, é uma inflamação, é uma complicação, porque de tanto catarrinho de secreção nasal, forma cultura para a bactéria. Aí a bactéria coloniza, aí o que acontece? Sinusite, que aí já vem febre, mau estado geral, secreção esverdeada, entende? A gente, inclusive, tem uma arte também falando dessa doença específica, né, de como é que funciona um rosto normal, a face normal e a face quando ela está com algum tipo de alteração. A gente pode mostrar agora essa modificação na face, né? Um lado que fica com secreção e o outro não. Essa secreção, ela acaba sendo constante? Isso, essa secreção, para quem tem rinite alérgica, é constante. Se você não está orientada a diminuir os fatores de risco para desencadear a alergia, né? A gente mostra agora você ali. vê uma no lado direito aqui, né? A questão da estrutura nasal normal e aqui a gente falando da sinusite. Por quê? Porque formou a secreçãozinha normal e hialina, que a gente chama uma secreção branquinha, né? Sem coloração, sem muita espessura. E aí depois forma acúmulo dessa secreção e aí a bactéria coloniza. E aqui nós temos nossos seios nasais. Então, é a nossa drenagem da nossa secreção nasal. Então, a sinusite é a contaminação acúmulo, né? Bacteriana dos seios paranasais, né? E dói a cabeça, dói o rosto. É por isso é muito comum a gente perceber umas modificações faciais, né? O rosto fica mais inchado, tem toda essa questão quando tem essas crises. Vem dor de cabeça, vem o mau estado, mas é importante falar de dor de cabeça em pediatria, porque crianças pequenininhas, elas estão ainda em formação desses seios frontais. Para nós adultos, tudo bem. Por exemplo, o seu frontal, que é aquele lá da nossa testinha, só forma com 7 anos, que é o principal sintoma de sinusite do acúmulo dessa secreção, é a dor de cabeça. Então, crianças pequenininhas, elas não vão ter muito essa queixa da dor de cabeça, mas vai ter o mal-estar, vai ter a febre e a importância do especialista para diagnosticar, né? Quando a criança vai crescendo, já é mais fácil o pai identificar, porque ele começa a relatar o que sente, né? Quando ele ainda não tem esse discernimento, ainda não consegue se comunicar dessa forma, qual a recomendação para os pais, né? Principalmente quando tiver aquela constipação, que a criança tem dificuldade de respirar? Isso. No consultório é muito comum, chega o pai, pela primeira vez, é aquela tecla que eu sempre bato, a tosse. Então a criança chega, meu filho não para de tossir, entendeu, doutor? Porque a tosse pode ser uma gripe normal, que a gente vai falar depois, de gripe, de sintomas respiratórios, pode ser uma bronquite ou pneumonia de via aérea inferior. Mas aquela criança que fala que está o tempo todo gripada, não pode ser uma criança que está o tempo todo gripada com infecção, ou seja, viral ou bacteriana. Então, aí o especialista aí começa, opa, a criança está o tempo todo tossindo, né? Então, formas de a gente falar, a gente vai no meio ambiente, controle ambiental, controle dos alérgenos, né? Além dessas doenças que a gente citou, tem a asma também, tem sinusite, bronquite, rinite, pneumonia. Uma das formas de conseguir evitar, além de evitar alguns lugares úmidos e fechados durante esse período de contaminação, é o uso de vacina. Qual é a vacina indicada? Isso. Nós temos no Ministério da Saúde, né? A gente tem vacina contra a pneumonia, tá? Que uma das bactérias mais comuns, que é o pneumococo. Tá? E isso distribuído em toda a rede, em todos os CAICs e UBSs, tá? Agora eu queria falar importante da vacina contra a influenza. Então, a influenza é um vírus, o vírus da gripe, tá? Nós temos 3 sorotipos, a influenza A, B e C, e a influenza A é um vírus de alta mortalidade. Então, está acontecendo em anos anteriores surtos de epidemia, crianças menores de 2 anos que chegam em pronto-socorros muito cansadas. Então, chega com esforço respiratório, né? Então,
Em Manaus existe um controle de vigilância sanitária, no local que eu trabalho também tem. Então, quando acontece isso, o local já coleta o material, né? E aí identifica se é o vírus da influenza. Então, esse ano temos também, todo ano está acontecendo a campanha da gripe, da influenza. E esse ano nós temos 3, vamos dizer, sorotipos que é para cobrir esse vírus da influenza. Porque a influenza tem vários tipos, subtipos. Então, está cobrindo 3, né, gratuitamente na rede, onde o governo do Amazonas vai dizer a campanha, vai dar na mídia, toda essa questão, né? Quem estiver fora do grupo de risco pode ir para a rede particular e pagar essa imunização para garantir aí também que não tenha grandes problemas, né, doutor? Isso, importante falar isso. E os fatores de riscos, Adriane, pelo programa, eles têm que vacinar gratuitamente. Fatores de riscos como portador de asma é um fator de risco, doenças com comorbidades, ou seja, doenças associadas a, por exemplo, quem tem problema de coração, quem tem problema de rim, quem tem problema de fígado, né? Crianças ou adultos, idosos, gestantes. Então, elas são consideradas fatores de riscos. Menores de 2 anos para vacina gratuitamente, né? Então, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, Adriane. Um bom dia a todos, tá? Recebi hoje o Dr. Luiz Afonso Brito, pediatra, fazendo esse alerta aí para você cuidar da saúde nesse período de chuvas e evitar doenças respiratórias. E movimentar o corpo é um dos fatores importantes para se ter uma mente saudável. E na busca por equilíbrio, alguns exercícios físicos que envolvem acrobacias estão ganhando cada vez mais adeptos aqui em Manaus. É o que você confere agora na reportagem da Maiara Rocha e Rui Silva. É cada movimento, um mais diferente que o outro. E esses giros no ar, autocontrole aqui é a palavra de ordem. Acro-yoga. Como o nome já sugere, são exercícios que mesclam acrobacias com a famosa yoga. Quem fica no chão se equilibra e quem está no ar executa os movimentos. Para fazer todas essas manobras, é necessário muita técnica. A primeira orientação, segundo os instrutores, para quem quer começar a praticar o acro-yoga, é ter um parceiro, aquela pessoa que você tem mais afinidade. Os exercícios são assim, feitos em dupla. O fortalecimento muscular ganha destaque. Os músculos do abdômen, das pernas e dos braços são os mais trabalhados. E a flexibilidade vem com a prática. Prática essa que Yuri já domina. Há 2 anos praticando o esporte, o estilo de vida mudou radicalmente. O corpo e a mente agradecem. Eu tinha dificuldade para engordar e com o acro e com o yoga junto, eu consegui engordar 10 quilos só de massa muscular. E voltei a ter um peso ideal, que eu nunca atingi, que eu sempre fui abaixo do peso. E a autoestima, né? Da gente ver umas coisas que a gente pensa que, nossa, eu nunca vou fazer isso. E se a gente parar para aprender e para observar, a gente consegue fazer, a gente acaba fazendo. Isso é muito massa, isso é muito bom. Esse contato corpo a corpo ajuda. Durante os exercícios, a dupla conversa, troca ideia e assim os movimentos fluem naturalmente. Uma das questões que a gente mais trabalha em acro-yoga é comunicação. E às vezes é uma comunicação que não é nem a falada, é uma comunicação não verbal. A gente faz um toque, aperta a mão mais para cá, chacoalha para esse lado. E sempre é muito importante essa comunicação entre as pessoas que estão participando. E aí, achou difícil? Então que tal se equilibrar em cima de uma fita? Estamos falando do slackline. O foco aqui é o equilíbrio. Segundo os especialistas no assunto, esse tipo de esporte colabora na reabilitação de muitos pacientes. O slackline é um aparelho que a gente consegue inúmeras possibilidades, depende do teu objetivo. Mas, principalmente, o trabalho do equilíbrio, da coordenação, da concentração. Dona Lourdes, esta senhorinha de 83 anos, sabe disso. Ela pratica o slackline há 2 anos, 3 vezes por semana. Olha, muito bem.
Pelo menos não sinto nada e cada dia eu quero melhorar mais. Subo escada, desço escada, estou sempre pronta para tudo. A escolha da fita ideal deve ser levada em consideração dependendo do grau do praticante. Essa aqui, por exemplo, tem 5 centímetros de largura e é ideal para os iniciantes. Outros pontos devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a concentração e também o equilíbrio. Agora, será que eu, que nunca tentei praticar o slackline, vou conseguir? Vem cá, instrutor, vou te chamar rapidinho para você me ajudar. Será que eu consigo caminhar aqui do começo até o final? A gente percebe que conforme a gente vai caminhando, a tensão aqui vai diminuindo, né? Isso. Quanto menos tensão, mais difícil. E quanto mais tensão, mais fácil. Acho que eu preciso praticar um pouco mais. Vamos deixar esse assunto para quem pratica o esporte, né? Existe um segredo para fazer tantas manobras sem cair da fita. Quando você vai subir na fita, você tem que se concentrar em um ponto fixo para poder se equilibrar. Os braços, eles são tipo um ponto de apoio, como antigamente na corda bamba, quando você andava, você via, o cara andava com como se fosse um negócio para poder equilibrar. No slackline, os braços é o que dá o equilíbrio. Braço para um lado, braço para o outro. Da corda bamba para os tecidos acrobáticos, você topa ficar pendurado nesses lenços mágicos? A técnica circense ajuda a esculpir o corpo de uma forma diferente. Em uma horinha de aula é possível perder cerca de 500 calorias. Os resultados são parecidos com da musculação. Os praticantes ganham massa muscular, força e resistência, sem contar que se sentem verdadeiros artistas dentro desse universo lúdico. A vinda do tecido acrobático para as academias e escolas, ela aproxima a pessoa do comum, né, digamos assim, desse universo mais artístico, porque ela vai aprendendo novas figuras, vai conhecendo o seu próprio corpo, tendo consciência do que ela pode fazer, ganhando mais confiança, né, autoestima. Mas para fazer todas essas acrobacias aí, também existem técnicas. Observe que durante os movimentos, os braços e as pernas dos praticantes estão sempre bem apoiados e presos. O resultado no ar é fantástico. Foi essa magia toda que encantou o André. O meu corpo melhorou muito, meu condicionamento físico melhorou muito, porque a gente não faz o trabalho só no tecido, a gente mescla ele com exercícios funcionais no chão para trabalhar o condicionamento físico. Então isso melhorou muito, me ajudou muito na minha dança e muito no teatro também. Acroyoga, slackline ou tecidos acrobáticos, você já se identificou com algum desses esportes? Se não, lembre-se, nunca é tarde para começar. Já já a gente volta com as notícias do esporte e informações do trânsito e muito mais. Não saia daí que o Manhã no Ar volta em instantes. Até já.